Boa tarde a todas as pessoas que estão conosco em mais um painel, né, do DCRB Ensino Médio. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Edivânia Barros, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino e tenho tido ultimamente a honra de participar como articuladora de itinerários formativos propedêuticos desse momento histórico para a educação baiana, né, que é a construção do documento curricular referencial da Bahia, que foi disponibilizado para consulta pública desde ontem, né? 12/7. Aliás, ontem foi dia 13, né? Então, hoje eu vou mediar esse painel, que é intitulado Transição para os Itinerários Formativos da Primeira Série. O objetivo desses painéis é subsidiar essa consulta pública, né? Para que maior número de pessoas, além de ter acesso ao documento, possa também ter a oportunidade de debater sobre ele e dialogar com os redatores que escreveram esse documento. Então, eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui conosco, a nossa coordenadora de ensino médio, professora Renata Souza, todos os redatores de currículo que estão aqui conosco, especialmente os redatores convidados de hoje, professor Saulo Dourado, Thaís Vidal, Rogério Fonseca, Cláudia Pessoa, Evandro Livramento, Eric Salles, Sandra Peixoto e Leonardo... Léo, desculpa, eu sempre erro a pronúncia do seu nome. De Caraí, pronto, agora foi, né? Então, eu queria começar assim, chamando a atenção aqui para os nossos combinados, para que a gente tivesse uma tarde, fosse o máximo proveitosa. E a gente pede para vocês permanecerem com câmeras e microfones desligados, né, durante a apresentação aqui. Vocês só ativem quando vocês estiverem com a palavra, interagindo com os apresentadores. Se vocês desejarem interagir no momento da interação, vocês podem levantar a mão para a gente respeitar uma ordem. A gente pede para que a gente seja cortês quando estiver com a palavra, seja o máximo objetivo, para que a gente faça perguntas que tenham a ver com o que foi discutido no painel, para que o debate seja o máximo qualificado. E se você se angustiar, né, porque são muitas dúvidas que podem surgir, a gente lembra a vocês que esse é só um dos painéis, nós teremos muitos outros ao decorrer da semana e na semana que vem para subsidiar essa consulta pública, ok? Então, antes de falar especificamente sobre a primeira série, né, eu quero apresentar, aí, Norminha, se você puder me ajudar a mudar o slide, eu quero apresentar a vocês um material que abre todos os nossos painéis, que é o material da nossa arquitetura curricular. Então, independente do tema do painel, é legal que todo mundo que está aqui conheça um pouquinho dessa arquitetura. Então, vocês podem ver aí a formação geral básica e a flexibilização, né, que são os itinerários formativos, né? Essa arquitetura que define o ensino médio, o currículo da etapa do ensino médio. Na formação geral básica, a gente tem aí uma totalização de 1.800 horas que devem ser vivenciadas ao longo dos 3 anos, e nos itinerários formativos a gente tem uma carga horária de 1.200 horas ao longo de 3 anos também. Sobre a formação geral básica, assim, é importante a gente dizer, apesar de que as pessoas já sabem dessa informação, que a Base Nacional Comum ela está organizada por áreas do conhecimento, né, e a partir de competências e habilidades. E aí é válido a gente dizer que a Secretaria de Educação da Bahia optou por ofertar, nessa fase de transição, que vai até 2024, a parte da formação geral básica a partir dos seus componentes curriculares, né? Então, para esse momento de transição, é muito importante dizer que nenhum componente foi suprimido, ao contrário, todos eles foram mantidos. Então, aí a gente tem, para vocês terem uma visualização, na primeira série do ensino médio, a gente tem essa fase que a gente considera transição para os itinerários, que é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje, onde os estudantes vão poder cursar 5 componentes obrigatórios, além de um componente eletivo. E na segunda e na terceira séries, eles vão sim cursar os itinerários formativos propriamente ditos, a partir de áreas do conhecimento, das 4 áreas do conhecimento, e de áreas de conhecimento integradas, né? Então, totalizando 10 itinerários, 4 por área do conhecimento e 6 que integram as áreas entre si. Pode passar, Norminha.
E aí, assim, como são muitas informações, a gente não tem condição aqui de trazer, né, tudo, mas a gente escolheu aqui um exemplo para mostrar mais ou menos como é que é isso na prática. Então, percebam aí na primeira série que a gente inicia com a flexibilização, prepara para essas escolhas de itinerários. Os estudantes vão cursar esses componentes que são leitura e escrita de mundo, para além dos números, aí tem sempre a carga horária aí do lado, iniciação científica, história e cultura indígena e africana e ameríndia, tá? E projeto de vida. Além desses 5 componentes, todos os estudantes vão cursar também uma eletiva que pode estar ligada a qualquer área do conhecimento, que vai ser produzida pelas escolas, considerando, né, os desejos dos estudantes a partir de muitas escutas. Então, essa é a parte flexível do currículo da primeira série. Na segunda e na terceira, a gente trouxe um exemplo aí do itinerário por área, né? Segunda e terceira série, itinerário por área de conhecimento. Então, a gente tem aqui ciências humanas e sociais aplicadas, esse itinerário. O estudante, ao escolher esse itinerário, ele cursa um componente que é obrigatório, chamado A História dos Meus Ancestrais, de 120 horas. Aí todos os estudantes escolherem esse itinerário cursam esse componente. E aí depois eles vão escolher entre 2 aprofundamentos, o aprofundamento tempo e território, sociedade e pensamento. Em tempo e território, ele vai cursar 2 componentes, que é Retratos do Meu País e A Bahia e Seus Recantos, né, com carga horária de 80. E se ele for para o aprofundamento sociedade e pensamento, ele vai cursar Pensar Empodera e Nossos Direitos Humanos, 2 componentes de 80 horas. E todos os alunos, independente do aprofundamento que eles escolham, eles também vão poder cursar uma eletiva de 80 horas e vão cursar também o componente projeto de vida, que está aí ao longo das 3 séries do ensino médio. Pode passar, Normita. Obrigada. E aí a gente tem um exemplo agora de um itinerário que é integrado, né? E aí a gente traz aí um itinerário integrado entre ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Tem o nome aí Planeta Vivo. A gente constrói esse itinerário a partir de um grande tema, né? De um macrotema. E esse tema é que vai nortear, né, a produção de componentes aí, tanto na segunda na terceira série. Então, existem 3 componentes na segunda série e 3 componentes na terceira. Na segunda, para esse itinerário Planeta Vivo, ele cursa os componentes Agricultura e Soberania Alimentar, de 120 horas, e depois ele cursa 2 de 80, Contextos e Éticas para a Ciência e Trilhas Ancestrais. E aí, na terceira, ele cursa Saúde Integral, de 120 horas, e depois Meio Ambiente e Sociedade, de 80, e Processos Investigativos em Tecnologias, de 80 horas. E tanto na segunda como na terceira, ele ainda vai ter a escolha, a oportunidade de escolher uma eletiva e de cursar também o componente de projeto de vida. Então, a gente sabe que é muita informação, mas a gente espera que tenha dado, assim, pelo menos para dar uma clareada aí, tá? Então, pode passar, Norminha. Então, tendo feito, assim, essa breve explanação sobre a arquitetura, a gente chega propriamente no tema do nosso painel de hoje, que é essa transição entre etapas que vai acontecer aí na primeira série, né? A série que vai preparar para os itinerários formativos. Então, a gente traz aí no centro do nosso slide itinerários formativos. Apesar de a gente ainda não discutir segunda e terceira série, como na primeira série a gente já trabalha com a flexibilização, né? Já trabalha com algumas palavras-chave que fazem parte do itinerário formativo, que é essa parte flexível do currículo, a gente resolveu trazer um pouquinho dessa palavra para a gente se acostumando com ela e a gente vai discutir mais itinerários ao longo da semana. Então, é impossível pensar em itinerário formativo sem pensar em palavras como flexibilidade, né? Eletividade, respeitando o interesse dos estudantes, aprofundamento de conhecimentos. Os itinerários formativos eles devem ser criados a partir dessas demandas do mundo contemporâneo e muito conectados com as culturas juvenis. E aí eles são construídos a partir desses 4 eixos estruturantes, né? E aí, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre esses eixos estruturantes, que são processos criativos, investigação científica, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, aí eu recomendo que vocês leiam os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, que é um documento do MEC, ele é bem interessante. Então, cada um desses eixos ele é composto por um conjunto
de competências e de habilidades que devem estar presentes no planejamento pedagógico de todo o percurso formativo do estudante do ensino médio nessa parte do currículo. E aí, assim, falando especificamente da primeira série, né, esse momento de preparação, é importante demais trazer aqui algumas 3 questões que são essenciais. A primeira diz respeito ao acolhimento, né? Se é o momento em que a escola prepara seus estudantes para que eles façam escolhas conscientes desses itinerários lá na segunda e na terceira série, é muito interessante que a escola saiba muito bem acolher esses estudantes. É claro que falar de acolhimento é falar de toda a jornada escolar, mas como a gente está tratando de mudanças, né, que são mudanças muito impactantes, né, nos nossos currículos, esse acolhimento ele é muito importante, né, e porque a partir do acolhimento a gente vai conseguir também promover escutas. É uma série em que a gente precisa muito escutar esses estudantes, porque os currículos, esses currículos vivos do chão da escola, a partir dos projetos políticos pedagógicos que vão ser reformulados, eles precisam ser construídos muito a partir das necessidades dos estudantes, né? Então, é muito interessante que na primeira série a gente consiga montar estratégias, as escolas consigam montar essas estratégias, né? De colher desses estudantes quais são as suas necessidades, que escolas eles querem, né? Que temas são importantes, né? Para eles se conectarem com a aprendizagem a partir de suas culturas, de suas vivências, de seus projetos de vida. E aí, promovendo essas escutas, a escola precisa garantir, nessa fase da primeira série, que essas necessidades dos estudantes sejam representadas nos novos, né, projetos políticos pedagógicos das escolas, né? Que lá essas necessidades sejam materializadas para que, ao ser vivenciado no chão da escola, esse currículo promova conhecimentos, né, significativos. Então, eu falei um pouquinho assim, de algumas coisas que a gente acha que são muito importantes na primeira série, a gente passa aí para o próximo slide, já para convidar logo mais aqui os professores que vão apresentar. Então, 5 componentes obrigatórios e um componente eletivo, como a gente já tinha pontuado inicialmente, mostrando a arquitetura. Esse componente eletivo ele é de extrema importância, porque é aquele componente que é protagonizado por toda a comunidade escolar. Então, deve ser produzido pelas escolas, a partir da escuta dos estudantes. O componente eletivo deve estar conectado com o projeto de vida dos estudantes, né? Conectado com conhecimentos das culturas juvenis, presentes nas culturas juvenis, e deve priorizar temas que também são vivenciados na própria escola, na comunidade, no bairro, no território de identidade, que se falou tanto disso na nossa live de apresentação. Sobre o componente eletivo, a gente informa as pessoas que estão aqui, né, que essa equipe de produção do DCRB está encerrando, está finalizando a produção de um catálogo de eletivas que vai inspirar toda a rede. É claro que as escolas vão fazer suas eletivas, mas a gente quer lançar esse catálogo de eletiva e uma outra série de materiais para apoiar na construção desses componentes. E aí, os 5 componentes obrigatórios, eles são a razão da gente estar aqui hoje. Os componentes projeto de vida, leitura e escrita de mundo, para além dos números, iniciação científica, história e cultura indígena, africana e ameríndia. Então, a gente vai começar, a partir desse momento, a apresentação desses componentes. Já para começar, eu quero convidar, a gente vai começar pelo componente projeto de vida, e aí eu convido o professor Saulo Dourado, que é coordenador da área de Ciências Humanas, e a professora redatora Thaís Vidal, que também é professora redatora da mesma área, professora da rede também. O professor Saulo também representa a rede privada. Então, eles vão apresentar esse componente, projeto de vida, um componente muito, muito importante, assim como os outros, mas o projeto de vida ele é um coração assim, desse ensino médio, né? E aí eu convido vocês para começar a apresentação de vocês, e lembro só para as equipes que se vão apresentar que vocês têm 10 minutos, tá? Ok. Oi, Edvânia, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Colega Thaís também está aqui a postos, a gente vai fazer essa boa dobradinha.
e assim, para tratar sobre projeto de vida, que acredito que, pelo que eu tenho escutado, é um componente que já vai se familiarizando, as pessoas já vão ouvindo falar, inclusive algumas pessoas já vão trabalhando em colégios pilotos, escolas pilotos. Eu mesmo trabalho com projeto de vida em caráter experimental. Não sei se vocês tiveram esse contato com alguém, conversaram com outro professor, outra professora, que estão falando assim, que possibilidade é que traz esse novo componente do ensino médio. O que ele dialoga, de repente, até com o projeto de vida que já tinha sido imaginado assim, anos antes, em outras, que eu já ouvi de outras formações, ouvi falar de outras, em outros estados, que já tratam sobre esse, assim, sobre objetos que tragam mesmo esse caráter protagonista dos estudantes, em que eles têm um momento na escola para pensar sobre uma construção que seja, a partir da vida dele, uma força mesmo que eles tenham para se vincular com o projeto de si relacionado com o mundo, um projeto social, um projeto de construção de futuro, e que não se vincula apenas com trabalho ou com uma carreira, como se a gente estivesse fazendo uma orientação profissional desde antes, mas sim como realmente um vínculo com um propósito que pode ser estabelecido a partir de cada um dos estudantes, que eles possam seguir ao longo do ensino médio, pensando, e não apenas pensando num caráter, assim, pode-se imaginar um tanto solto, tentando ver conversando, mas também trabalhando objetos mesmo de conhecimento que auxiliem em sua reflexão sobre um papel no mundo, como agente do mundo e como um agente social, um ator social que está aqui para fazer de sua vida não apenas uma autorrealização, mas uma realização de si para o outro. Bom, então a gente pode ir para os objetos de conhecimento, que aqui assim, só lembrando, claro, que a carga horária que foi imaginada para o projeto de vida, o que foi pensado para dentro junto com o organizador curricular, aqui na Bahia, seria uma carga horária de 40 horas. E assim, mas 40 horas, eu vi ali leitura de mundo tem 80, como é que é isso, 40 horas de projeto de vida? Projeto de vida tem uma extensão por todo o ensino médio, e não é apenas para a primeira série. Então, ele vai ser ali, vai estar presente na segunda, na terceira, como realmente uma escala, uma construção, em que esse jovem vai se trabalhando dentro dessas ideias ao longo do ensino médio, certo? Então, com isso, os objetos de conhecimento que foram pensados assim. Também convido, antes até vocês irem refletindo, o que vocês colocariam? Assim, quem está me escutando, quem está aqui querendo contribuir, quem vai participar da consulta, aí para colocar suas indicações, já antes mesmo de ir conhecendo o que os redatores aqui, toda essa equipe, tentou pensar juntos, com muitas formações, com muito diálogo, o que poderia ser colocado como objeto de conhecimento, como a gente chamaria de conteúdo, o que a gente falaria ali nesses encontros, o que seria uma etapa, ao mesmo tempo, didática e ali, ao mesmo tempo, de formação, misturando um ensino com uma extensão, com a ideia do estudante ter a possibilidade de ouvir alguns conhecimentos, algumas ideias, que, ao mesmo tempo, ele poderia colocar a mão na massa, construindo produtos, objetos que tragam essa formulação de um projeto de vida. Então, pensando nisso, que a gente pode colocar aqui, logo no próximo slide, pode ser? Assim, bom, essa ideia que a gente colocou aqui, dessas habilidades que estão já previstas da BNCC, de autonomia, espírito crítico, responsabilidade, e do protagonismo juvenil, que eu tinha salientado, e a construção da identidade, que são, assim, fundamentos não só da BNCC, como fundamentos de toda uma pedagogia que se paute mesmo nesse criticismo, nesse protagonismo juvenil. Eu acho que aí a colega Thaís, ela pode trazer, assim, que foi uma preocupação nossa trazer muito do criticismo, da criticidade e da responsabilidade social para a ideia do projeto de vida, para retirar desse caráter da autonomia apenas uma ideia de individualidade. E eu acho que é isso que a gente pensou como, assim, como parâmetro
para realmente levar a estrutura ementária desse projeto de vida, certo? Acho que pode ir para o próximo, e eu acho que aí a colega Thaís pode apresentar. Falar? Sim? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Esses seriam, no caso, os blocos, né, que nós conseguimos organizar para que correspondessem a esses momentos de projeto de vida distribuídos por todo o ensino médio, né? Num primeiro momento, eu acho que a fala de Saulo traduziu perfeitamente, né? Essa questão de se pautar no autoconhecimento, de trabalhar conteúdos, né, que seriam da filosofia, não somente da filosofia ocidental, mas também filosofias, né, inspiradas em práticas de autocuidado que você extrai, né, de tradições como as orientais, como a africana, a afro-brasileira. E aí, dentro, né, desses objetos de conhecimento, estudos biográficos, tudo para meio que dar um direcionamento, né, filosófico para a construção de uma autorreflexão, né, de uma reflexão sobre si, não com esse fundo meio que, não sei, às vezes mal entendido, né, como terapêutico, como algo psicologizante de projeto de vida, mas entender o componente como algo com fundo filosófico e sociológico, né? Na minha opinião, eu sou redatora do componente de sociologia. Eu observo que nesse segundo momento, né, eu e o outro, responsabilidade social, fica mais em evidência alguns conteúdos da sociologia, e aí sim as contribuições do ensino de sociologia para se pensar, né, o que conhecer, o que investigar, né, como esse professor iria conduzir, né, o ensinar a investigar em projeto de vida. E aí, no caso de eu e o outro, você vê a relação da identidade não como algo nuclear do indivíduo, né, como uma entidade nuclear isolada que se resolve, não. É o indivíduo em interação. É um indivíduo que precisa compreender que existem papéis sociais, né, e aí, não sei, eu pensei, né, em trabalhar o campo, né, do funcionalismo, se fôssemos nós, os professores de sociologia, a ministrar, né, turmas de projeto de vida neste momento aí, talvez fosse interessante você trabalhar tanto a imagem, né, das teorias funcionalistas, dos papéis sociais, como os indivíduos, eles têm que atender às expectativas da sociedade, mas, por outro lado, as teorias do interacionismo simbólico, né, o que elas propõem para que você repense a questão dos papéis sociais como algo estanque que a sociedade coloca para o indivíduo. Então, você repensa o indivíduo nessa interação, vendo nele, na verdade, o indivíduo estudante se vendo como agente, né? Como alguém que pode negociar, sim, esses papéis sociais. A relação de territorialidade, né? Que é muito importante, né? Destacada em todo o currículo, em todo o SRB na Bahia. A questão das relações que outras propostas, né, de cosmovisão que elas trazem para a questão da relação homem-natureza, você até problematizar isso, como é a visão hegemônica homem-natureza, quais são os impactos, né, que isso traz para a vida contemporânea e propor, né, essa investigação sobre essas outras cosmovisões. Eu falei do estigma, eu falei do conceito das teorias do interacionismo simbólico um pouco antes, mas aí, de novo, né, tem a questão do conceito de estigma, que é para problematizar certas rejeições a algumas identidades, né, e aí uma perspectiva até do estudante, como é que eu posso dizer, se aceitar, né, trabalhar a sua autoaceitação. Aí a gente já vai para a questão das padronizações comportamentais que são, né, derivadas da hiperpresença das multimídias como nossas referências, né, de moral, de verdade, reflexões críticas sobre valores sociais como fracasso, sucesso e como isso impacta na questão do ressentimento, na disseminação do ressentimento
E, mais uma vez, uma discussão filosófica, né, relacionada à ética, trabalhar conceitos de moral, autonomia, responsabilidade e virtude. Por favor, Norma. É Norma, né? Que tá... Ah, não, é Eduardo. Você muda, por favor, o slide. E aí, esse terceiro momento de projeto de vida, eu no mundo do trabalho, né? Trabalhar no indivíduo, suas escolhas acadêmicas, mas para além delas, né? Suas escolhas de vida. Talvez traduzindo aí nesta conclusão, né, do ensino médio, e aí do componente projeto de vida, que ele também seja, né, propositivo para um projeto de sociedade. Então, você trabalha no objeto minhas forças, minhas fraquezas, a questão das inteligências múltiplas, que é um conhecimento talvez ainda muito pouco pulverizado, né? Na educação básica fica uma coisa mais só para quem segue o magistério. Então, publicizar, né, essa informação, essa teoria, trabalhar, né, essa questão da formação profissional e responsabilidade social, conectando uma coisa à outra, né, uma escolha à outra, trazer também, né, experiências de economia solidária e cooperativismo, para que a gente desenvolva uma crítica, né, ao paradigma da competição e propor, né, desenvolver a perspectiva colaborativa, da solidariedade, pensando, né, que as escolhas individuais trazem impactos globais, e aí a gente vai problematizar, sim, a questão do consumo. Isso seria claramente um objeto de conhecimento, né, desse componente neste momento, e a projeção para o mundo, né, é quando o aluno se sente pronto. E aí eu acho que a nossa missão vai ter sido cumprida. É isso, pessoal. Ótimo. E assim, só uma linha, e assim, eu espero que tenha visto pela ótima apresentação de Thaís, assim, que há uma interdisciplinaridade que foi proposital, assim, a ideia de projeto de vida, ele busca de diferentes áreas, assim, desde linguagens, também matemática, a questão ali, saúde, meio ambiente, mundo, que de alguma maneira seja um ponto de diálogo com as diferentes componentes, certo? Então, bom, era esse o recado. Obrigada, pessoal. A gente aqui agradece. E que recado, hein, Saulo? Um grande recado, assim, trazer um componente tão importante, né, assim, para a formação integral dos nossos estudantes. Obrigada pela apresentação de vocês. E aí a gente passa já para um outro componente, que é para além dos números, é o nome do componente. E eu vou convidar aqui agora o meu professor e colega Rogério Fonseca, ele que é coordenador da área de matemática e suas tecnologias. Agora é com você, Rogério. Tranquilo, vamos lá. Eu queria começar só dizendo, eu acho que entrou na apresentação de Norminha, viu? Na ordem aí, dá uma olhadinha, por favor. Porque se for no caso, eu saio, Norminha fala um pouquinho da apresentação dela e depois eu volto. Eu acho que está na ordem dos slides. Foi mesmo. Mas tranquilo. Vamos ver aqui. A gente... Pode passar. Norma, você quer apresentar, porque já está no slide. Se você não quiser, a gente avança os slides e volta. Tranquilo, para mim tanto faz. Quem vai apresentar é Cláudia e Evandro. Vocês estão preparados? Eu posso bem, apresentar vocês? Acho que para Evandro também. Pronto, Evandro? Tá. E antes de chamar aqui o professor Evandro e a professora Cláudia, eu peço desculpas aí por essa passada aí de slide que meio ficou fora do time aqui com a ordem dos apresentadores, mas não tem problema não, tá? Esse grupo trabalhou muito junto e é muito conectado. Então, ao invés de para além dos números, como já está aí na tela, a gente vai apresentar agora, né, leitura e escrita de mundo, que é um componente que vai ser apresentado pela professora Cláudia Pessoa e pelo professor Evandro Livramento, ambos professores da rede de ensino. Cláudia também trabalha também na Secretaria de Educação, e os dois foram redatores da área de linguagens. Então, agora é com vocês. Seu microfone está desligado, Cláudia.
Eu acho que essa é a frase que nós mais ouvimos nos últimos 2 anos, né? Seu microfone está desligado. Boa tarde, eu estava apenas dando, né, boa tarde para os colegas redatores aqui. E é um enorme prazer, né, junto com o colega redator Evandro, falar um pouquinho sobre esse itinerário, né, esse componente do itinerário formativo da parte flexível, porque a maior inspiração para ele é uma frase assim uma frase célebre, né, de Paulo Freire, que ele diz assim, né, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, é substancial entendermos qual é, né, a verdadeira proposta do leitura e escrita de mundo. Quando nós pensamos, né, e começamos ali naquele rabisco, naquelas discussões, nós falávamos da intenção de trazer para esse componente uma escrita criativa, uma escrita que extrapolasse, que não ficasse ali, né, naquela leitura de que a leitura de mundo e a escrita é algo bem específico de língua portuguesa, mas que a gente pudesse perceber a interseção, a relação estabelecida com outros componentes, né, que eles pudessem entender não só a leitura do texto, mas a leitura, sobretudo, do contexto em que ele, estudante, estava inserido. E, a partir disso, né, quando a gente traz a potência dessa escrita criativa, a apropriação dessas habilidades teóricas e práticas, a intenção é exatamente essa, é proporcionar essa interação com textos literários, é fazer com que esse estudante perceba no contexto em que ele está toda a diversidade textual que está ali presente, que ele possa extrapolar isso, levar para as outras áreas, enxergar, né, essa leitura. Por isso o título, né? Eu acho que o título, ele por si só já diz muito, né? E não é somente a leitura. Uma das maiores discussões nossas era exatamente isso. Leitura de mundo? Não, mas a gente não queria somente a leitura, né? A gente queria ampliar isso mesmo. Então, é importante dizer que não é a leitura em si, é a leitura, mas é também a escrita. E não somente leitura e escrita, mas é a leitura e a escrita de mundo, sobretudo sobre ele mesmo, né? Enquanto estudante. Evandro, querido. Olá, gente. Olá a todos. Um prazer estar aqui. Sejam bem-vindos também. Saudações aos nossos colegas. E uma coisa interessante que a professora Edivânia falou logo no começo da fala dela. É um período de transição, e todo período de transição ele precisa ser fortemente transdisciplinar, para que se crie, nesse momento, uma visão mais ampla da ideia que nós temos de currículo e daquilo que ele necessita, como estudante, construir. Porque, na verdade, a intenção nossa, durante todo o percurso que nós fizemos, é a construção do aluno. E, por isso, dentro de leitura e escrita de mundo, e aí você falou muito bem, Cláudia, a essencialidade da coisa não é só ler o mundo, é escrever este mundo. E quando você lê e escreve o mundo, você está dotado de autonomia, de autorreferencialidade, está dotado de uma condição de identidade muito forte. Então, o caráter transdisciplinar é muito forte. A gente vê ali a condição dos letramentos multimodais e multissemióticos, quer dizer, é construção de linguagem, é construção de significado, é construção de sentido na vida. É importante entender, né, que quando a gente pensou nesse componente, era para trazer, e aí a importância mesmo dessa escrita, a leitura escrita enquanto prática social mesmo, né? Daí a importância dele compreender esse contexto, e não somente ler. E quando você traz, Evandro, a questão, né, da autonomia, que é essencial, né? Não basta essa leitura, mas é a produção. Então, o convite do componente curricular para as turmas de primeira série é que se tenha a condição não somente da leitura, mas que se tenha a condição essencialmente de produzir,
né, de interferir nas diversas práticas sociais mesmo. Então, quando nós falamos em leitura, tendenciosamente, equivocadamente, a gente foca sempre na quantidade de livros lidos, né? A gente tende a pensar unicamente na quantidade de livros lidos e automaticamente dissocia da questão da escrita. Então, é importante perceber que uma das propostas também desse componente é essa desconstrução. Não é centrar somente na questão do livro lido, mas, em essencial, eu acho que é na qualidade dessa leitura e no propósito dessa leitura, né? Então, são coisas importantes e que devem ser mexidas, trabalhadas pelos colegas, né, nesse componente, com a intenção, né, de promover as intervenções sociais, uma compreensão melhor, né, de onde você está inserido. Então, quando pensamos e estávamos ali escrevendo nesse componente curricular, a nossa intenção era articular com as diversas áreas, não promover, observem que não é um componente que pode ser dissociado de outros componentes curriculares, né? Ele perpassa todo, é um tecido, né? Ele precisa ser costurado em todas as áreas, né? O objetivo é esse. Isso, como você falou. E aí traz a ideia da transdisciplinaridade em cima da condição de transição que a Edvânia colocou logo no início. Quando a gente conversa com os colegas da área de linguagens, né, e aí não se restringindo somente à língua portuguesa, quando a gente conversa com os colegas de linguagem, essa necessidade da transdisciplinaridade ela é sempre muito forte, porque a área de linguagem ela traz em si uma complexidade muito maior. Quando você trabalha a língua, quando você trabalha a educação física, quando você trabalha a arte. Então, é uma área em que a transdisciplinaridade ela precisa acontecer como modo de um indivíduo crescer dentro dessa construção. E você traz uma coisa interessante que a gente pensou muito durante o processo, junto com todos, né? É que uma quantidade de leitura, ela não leva o indivíduo a construir algo, né, em sua essencialidade, e sim a qualidade daquilo que ele lê. Então, não podemos nos enganar achando que quantidade se torna qualidade, quando não. E pensar, né, Evandro, que assim, não é nem somente a quantidade, nem somente a qualidade, mas o que fazer com essa quantidade e com essa qualidade, né? Porque ele precisa ser propositivo, ele precisa desacomodar, ele precisa mexer. É um componente que, estando na escola, ele é motivador para as intervenções, né? Para as percepções daquele mundo, e quando eu falo mundo, a escola é um mundo, e compreendendo que a escola é um mundo, a gente pode começar pela própria escola, pelo local que ele está, pela casa dele, ampliar, né, e possibilitar esse letramento, né, multimodal, multissemiótico, né? Acho que a nossa intenção era exatamente fazer com que extrapolasse tudo que vem sendo construído, mas que fosse escrito também, né? Fosse registro, gerasse registro e modificações. Eu acho que os nossos colegas vão conseguir estabelecer bem essa relação mais ampla que a gente está colocando aqui. A gente percebe que há uma ideia elástica para poder trabalhar, e dentro da transdisciplinaridade que Thaís e Saulo acabaram de apresentar, essa transdisciplinaridade está toda estabelecida também dentro de leitura e escrita de mundo. Então, é uma relação muito forte também com todas as outras áreas. E tem uma coisa também importante, né? Nós somos de escola, sabemos disso, ele só é o recorte do que já é,
né? Muitos colegas já fazem esse trabalho, né? Nós só sistematizamos o que nós sabemos que está nas escolas da Bahia inteira. Então, é só chamando mesmo a atenção, ó, colegas, está aqui a inspiração, né? São vocês, a gente está materializando no currículo a prática que é de vocês. Então, era isso, Edvânia. Isso. Nossa, muita coisa, né? Era muita coisa, assim. Vocês trouxeram, assim... Não sei se alguém aí está me vendo, vocês falavam, eu ficava assim, e rindo, porque, assim, eu sou professora de língua portuguesa, então, né? Eu fiquei, assim, às vezes até arrepiada aqui, como eu estou agora, porque é uma oportunidade que a gente tem de repensar ensino de leitura e escrita e pensar em vivências de leitura e escrita, né? Vocês foram falando, eu fui pensando assim, que é um componente que dá ao estudante essa possibilidade de sair da condição de receptor e passar para uma outra de produtor, de ele não apenas ler autores, mas de ele também ser autor e de ele também ser lido por leitores, os amigos e quem eles quiserem que sejam os leitores. Mas tem muita coisa para a gente falar depois, o tempo é curto, mas parabéns pela apresentação de vocês, tá? E é isso, o bate-bola foi maravilhoso, mas a gente vai para um outro ponto, e agora eu quero pedir desculpas a Léo Leonardo, meu colega, que está passando os slides, eu achava que fosse Norma, tá, Léo? Obrigada aí por essa gentileza de passar. Eduardo, nossa, realmente, gente, desculpa. A mediadora tic-teco não está muito bem, Eduardo, pronto. Mas agora sim, agora eu vou chamar aqui um outro amigo, um grande professor aqui, o professor Rogério Fonseca. Agora sim, ele vai apresentar para a gente o componente para além dos números. Agora é com você aí, Rogério. Pronto, tranquilo. E assim, engraçado, né? Que esse trabalho foi feito de muitas mãos, mesmo sendo o trabalho por componente, mas a reflexão e essas discussões embasaram a todos nós o tempo inteiro e provocaram, né? Quando nós nos reunimos para fazer essas discussões coletivas, né? Que inclusive extrapolavam os nossos horários, porque elas terminavam nos WhatsApp de madrugada, inclusive, elas extrapolaram. Então, quando a gente, por exemplo, discutiu para a construção desse itinerário, desse componente para além dos números, a gente pensou muito assim, os estudantes estão chegando do ensino fundamental, ingressando no ensino médio sem algumas habilidades mínimas, sem alguns conteúdos mínimos. Inclusive, é comum os professores de matemática, em alguns momentos, é comum e isso nos deixa extremamente entristecido, é muito comum que os colegas fazerem os comentários nas salas dos professores falando coisas do tipo, os estudantes têm raciocínio de meninos do ensino fundamental 1. Quantas vezes eu já ouvi isso de colegas? E como a ausência de conteúdos, né, principalmente, por exemplo, do estudante ter construído um raciocínio algébrico, do estudante conseguir construir um raciocínio numérico, e quantas vezes o estudante pega o assento, né, da cadeira dele e ele faz aqueles tracinhos como estratégias de contagem, como estratégias ainda que estão muito relacionadas ao ensino fundamental 1. Isso quer dizer, esses meninos não construíram esses processos, essas estratégias próprias, estratégias mentais deles, para que eles pudessem se apropriar e ingressar, de fato, no ensino médio. E quantas vezes esses estudantes, por também não construírem raciocínios algébricos, têm dificuldade da compreensão, por exemplo, do entendimento de um fenômeno físico, da tradução, até entende o fenômeno físico, mas algebricamente não consegue traduzir, expressar matematicamente esse raciocínio físico. Então, esse componente foi pensado muito para a nossa rede, né? Não só a rede baiana, mas ela poderia ser ampliada para muitos espaços do Brasil, em que os alunos não têm proficiência satisfatória em matemática. Então, quando a gente pensou nesse componente, quando nós pensamos nesse componente, o grupo de matemática, juntamente com os colegas que a gente está discutindo, a gente pensou muito a respeito da importância desse estudante construir ou ajudar na construção de um letramento matemático para que ele conseguisse construir um letramento social. E aí vem aquela fala do professor Francisco Soares que a gente diz o tempo inteiro, não pode haver justiça social sem equidade educacional. Então, quando nós pensamos nesse componente, a gente levou muito isso em consideração. De manhã eu falei algo parecido com isso, estou repetindo agora. Como é que esse estudante vai trabalhar com alguns conteúdos específicos de física, como, por exemplo, o trabalho com o equilíbrio de uma equação química,
se ele não consegue trabalhar bem com os números racionais? Como é que esse estudante consegue compreender quando o professor de física lá diz assim, o móvel passou pela origem, se ele não conhece funções, se ele não entende os elementos que compõem as funções? Então, a gente pensou muito sobre isso. E aí eu vou pegar algumas falas de Cláudia e do colega, para chamar a atenção do colega de língua portuguesa, para chamar a atenção, por exemplo, disso que também o professor Saulo falou, né? Olha só, a autonomia se constrói. Autonomia não é um processo em que a gente doa para o outro, diz, não, a partir de agora você é autônomo, não. A LDB fala em autonomia, mas nós estamos entendendo que essa autonomia precisa ser vigiada, precisa ser acompanhada, ela precisa ser promovida. Então, nós pensamos muito em todos os elementos, no inventário desse componente, todas as coisas, nessa busca dessa autonomia, nessa busca dessa construção de autonomia pelos estudantes. E aí, Cláudia falou uma coisa muito interessante, que foi das costuras. A gente precisa entender que a ausência desses raciocínios, desse arcabouço matemático, por exemplo, impede que o aluno, na aula lá de história, ou até da discussão filosófica, ele entenda o que é uma causa e o que é uma consequência. Que ele não consiga compreender também a estruturação quando a professora de português pergunta para ele a palavra ou a expressão que podia substituir sem perda de sentidos. Então, tem muito da lógica e do raciocínio matemático nesses espaços. Então, nós estamos aqui pensando num componente que não seja aula de reforço, mas que a construção de conceitos matemáticos exista a partir de sequências didáticas que lhes confiram sentido. A gente pensou nesse componente dando sentido não só de domínios de procedimentos, como muitas vezes a gente faz aulas expositivas, e que a gente está apenas e pergunta para o estudante, você entendeu? E o estudante diz, não, eu não entendi. Quando eu der um exemplo, você entende. Isso quer dizer, então, quando eu trabalhar o procedimento, o aluno vai entender. Mas a gente precisa ir para além desses espaços, a gente precisa construir conceitos. E a construção desses conceitos se dá, inclusive, com outras metodologias, se dá com outras experimentações. Por isso que a gente reforça, nós não pensamos esse componente dentro de uma lógica de aula de reforço. Nós pensamos ele, sim, como Cláudia disse, né, leitura para além do mundo, nós estamos pensando para além dos números também, para que essas construções possam ser feitas. Eu estou com um colega aqui de matemática, o professor Eduardo, se ele quiser fazer alguma objeção, está aberto aí para você, viu, colega? Caso contrário, a gente vai seguindo adiante. Então, é isso. Só chamar a atenção que esses textos foram extraídos do próprio DCRB, a gente fez questão, a gente vai falar falou do componente, mas nós trouxemos trechos do DCRB para chamar a atenção que, olha, quando vocês fizerem a leitura lá, vocês vão encontrar esses textos, a descrição do componente, um aprofundamento do que está sendo tratado, qual a intenção desse componente, ok? Então, é isso. Vânia, se Eduardo não for falar, segue adiante. Tá legal? Ok. Se quiser falar, tá aberto, tá, Eduardo? Então, eu agradeço a Rogério, assim, por apresentar o componente para além dos números, né? Um componente que os estudantes têm a oportunidade de vivenciar a matemática a partir da construção de sentidos, das suas necessidades, né? Do que é necessidade no cotidiano a partir da matemática. E agora a gente continua, né? O próximo componente a ser apresentado, vamos checar aí se está isso mesmo no slide, para a gente... tá aí, tá ótimo. Iniciação Científica 1. E para apresentar esse componente, eu vou convidar a professora Sandra Peixoto, redatora da área de Ciências da Natureza, que também já foi coordenadora dessa área, e vou convidar também o professor Eric Salles, também, que hoje é coordenador da área de Ciências da Natureza. E, então, boa apresentação para vocês, agora é com vocês aí. Ok, obrigado, Divânia. Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo. Então, esse componente Iniciação Científica 1, ele tem uma numeração 1, né? A gente vai ver Iniciação Científica mais para frente, em outro momento. Esse componente Iniciação Científica, primeiro, gostaria de falar sobre esse nome, né? Iniciação Científica. Quando a gente pensa em ciência, muitas vezes vem aquela imagem mental, assim, de um sujeito com o jaleco branco, com os cabelos assim, com um monte de vidraria de laboratório na frente, alguma fumaça, algumas pequenas explosões, uma expressão curiosa e assustada às vezes. Então a gente pensa logo em alguém
que pode ser da área de química, de física ou até de biologia, mas para por aí para algumas pessoas, né? Muitas pessoas não se reconhecem nesse lugar de cientista. Essa ciência não contempla todo mundo com essa imagem que eu pintei aqui de cientista. Acontece que nem sempre o cientista ele está com jaleco branco, nem sempre o cientista está dentro do laboratório, e isso não é fácil para todo mundo perceber essa diferença do que é fazer ciência, do que é ter um pensamento científico, de vestir um jaleco. O fato de vestir um jaleco branco não torna cientista. É muito, muito além disso, né? E aí a gente tem essa proposta nesse componente. Até porque nem sempre o cientista é da área de ciências da natureza. O cientista historiador, tem cientista geógrafo, tem cientista que sequer frequentou a academia, né? Porque o pensamento científico ele pode estar nas mais variadas pessoas, no vizinho daquele estudante, em alguém da família do estudante, no próprio estudante, ele já pode trazer em si muito de um cientista. Agora, claro que isso precisa ser desenvolvido, isso não nasce pronto. E é preciso que a escola se posicione nesse momento, nesse lugar. A gente vê muitas imagens de cientista com essa configuração que eu falei. E pior do que isso, muitas vezes a gente pensa no cientista, vê algumas imagens que a gente pode ver na internet, o estudante tem contato na internet, de cientistas, vamos colocar do século XX, no início do século XX, todos com essa característica, e pior, todos homens e todos brancos. Então, a gente não vê todo mundo representado nessa imagem de cientista. Isso é algo que precisa ser superado, né? Precisam ser apresentadas outras referências de cientista e de ciência. Ciência como pensamento científico, como eu coloquei aqui. Tá certo? A ciência ela não está limitada aos experimentos de explosões e fumaça. A ciência é mais representada na curiosidade, por exemplo. A ciência se faz presente muito mais na pesquisa, na busca por respostas, busca por conhecimento, pelo entendimento dos fenômenos. E isso nem sempre está no laboratório. Talvez a menor parte das vezes ela esteja dentro de um laboratório. Né? Tem interferência. Pronto, então. Então a gente já começa com essa pergunta, né? O que é ciência? Esse é um componente que busca provocar. Né? Ele é um componente muito provocador. Né? Ele coloca justamente a gente diante desse vácuo do que é ciência, porque se a ciência não é um sujeito branco, homem, de jaleco branco, com aquele cabelo de tal jeito, cheio de vidraria na frente, com explosões de fumaça, então o que é um cientista? Então o que é fazer ciência? Muitas vezes a gente tem muitos exemplos de pesquisas científicas que falam assim, que provaram que tal erva realmente funciona para problema gastrointestinal. Só que essa erva, muitas vezes, ela já é utilizada por comunidades tradicionais há séculos, há décadas. E só agora a ciência disse que aquilo realmente serve para o que todo mundo já sabia que ela servia. Então, e esse cientista de séculos, essa comunidade que se comportou de maneira científica durante esses séculos todos, fazendo grandes descobertas, que resolveu os seus problemas nesses tempos todos, antes do laboratório ser construído, ele não tem valor, né? Então, não que a gente seja contra, né, esse componente, muito pelo contrário, não é contra o estabelecimento de laboratórios, dessas construções que chamamos de laboratório, nem dessa imagem de cientista, pode ser. Agora, a ciência também pode ser outras referências. Isso é muito importante, que a ciência ela se faz mais com um perfil que já está organizado em tópicos aí no slide, né? O perfil de cientista é o perfil investigativo, é o perfil de alguém que é crítico, que não se satisfaz com a primeira resposta, é curioso, é persistente e é organizado. E aí uma outra questão muito importante, porque o pensamento científico ele é organizado, ele tem método. Então, esse componente vai além de dizer para o estudante ou para qualquer um, e qualquer um pode ser cientista, não é bem assim.
O pensamento científico ele precisa de método, ele precisa ser desenvolvido, precisa ser organizado. E tem vocabulário próprio, por exemplo. Tem um pensamento próprio, vocabulário próprio. E o domínio, como a gente até já tratou hoje mais cedo no painel de manhã, o domínio do vocabulário técnico, científico, ele representa também um espaço de poder. E se a gente quer falar de empoderamento dos estudantes, das estudantes, a gente também precisa falar do domínio do vocabulário, da linguagem científica. É fundamental que o estudante também se coloque nessa posição de dominar esse vocabulário. Não se restringir a ele, porque existe muita ciência na oralidade, existe muita ciência em oralidades, no plural, formas de se expressar diferentes. E a gente precisa estar atento a essas múltiplas linguagens que a ciência pode se apresentar. Nem cair na cilada do preconceito de que a ciência só é aquele vocabulário, e nem também achar que, de qualquer forma, a gente trata da ciência e em qualquer linguagem, qualquer vocabulário já está bom. Não é bem assim, né? Tem espaços para cada coisa. Então, eu vou fechar para a gente chamar a professora Sandra, dizendo o seguinte, que esse componente, iniciação científica, ele não, só para fechar essa ideia, né, de que ele não está apenas relacionado à ciência da natureza, já que o nome científico, né, pode remeter a isso. Ele está presente, ele é um tema mais transversal até do que as possibilidades de componentes que a gente tem aqui. Ele está além, inclusive, da escola. Ele está na vida cotidiana, ele está em todos os espaços que o estudante pode estar, e é isso que a gente precisa despertar. Como um estudante ele vai desejar a ciência, se encontrar na ciência, se ele sequer é representado nisso? Não é? Então, eu fico por aqui, a professora Sandra vai organizar um organograma muito interessante para a gente visualizar como esse componente está sendo apresentado no documento. Professora Sandra, um grande abraço. Obrigada, Eric. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Eduardo, você pode passar a lâmina, por favor? Isso. Olha bem, esses objetos que foram comentados por Eric, eles estão organizados nesse mapa conceitual. É bem verdade que esse mapa ele não ajuda muito aí na tela, né? São muitas conexões entre os objetos e não vai dar para vocês perceberem muito bem como é que eles estão organizados. Por isso eu fui fazendo um zoom em parte deles, né? Não dá para fazer um zoom em tudo, mas como uma forma de degustação, para vocês entenderem um pouco as relações que existem entre esses objetos do conhecimento de iniciação científica 1. Lembrando que iniciação científica 1 é para a primeira série, e os alunos que escolherem fazer o itinerário formativo de Ciências da Natureza vai ter a oportunidade de estudar os Iniciação Científica 2. Eduardo, pode passar, por favor. Isso. Aí é um recortezinho, tá? De uma parte desse mapa conceitual. Vou pedir só para o Eduardo dar um cliquezinho. Isso. Eu quero chamar a atenção aí para uma parte importante desse mapa, que é o uso do método científico. Aí a gente está vendo que os cientistas, eles fazem uso desse método científico para produzir esse saber científico, ok? Mais um clique, por favor, Eduardo. E aí a gente está vendo que esse saber científico, ele estabelece uma relação com outros saberes. Através do saber científico, a gente pode interpretar e pode associar a saberes do tipo popular, filosófico, religioso e os etnossaberes. E é interessante entender que o saber científico ele pode ser utilizado como uma ferramenta para interpretar os outros saberes, mas isso é uma via de mão dupla, porque os outros saberes eles também oferecem subsídios para possíveis investigações científicas, tá? Que foi mais ou menos o que Eric estava falando anteriormente, sobre os mais variados tipos de saberes. Clica aí, por favor, Eduardo. Aqui a gente tem um outro foco que está presente nesse mapa conceitual, que é a ciência cidadã.
Um cliquinho, por favor. Essa daí. A gente não pode também dar foco apenas aos cientistas, tá? Mas também aqueles que são leigos, os não cientistas, e que conseguem colaborar com a ciência. Isso a gente chama de ciência cidadã. Ela possibilita a democratização da ciência, são contribuições da comunidade leiga, a curiosidade a serviço da pesquisa, ok? Mais um clique. Pronto. Uma outra coisa importante que tem aí nesse pedacinho do recorte é mostrando que, enquanto a pesquisa científica tem a escrita como a forma comum de transmissão de conhecimento, o senso comum ele tem a oralidade como a forma mais comum de transmissão de conhecimento. Então, são pequenos focos que a gente está tocando aqui, né? Pequenas degustações que a gente está colocando aqui sobre esse mapa, que ele é grande e que tem muitas relações, tá? Passei, por favor, Eduardo. Essa ciência cidadã, ela são contribuições de pessoas leigas, e eu trouxe aqui como exemplo 3 plataformas. Essas 3 plataformas são plataformas voltadas para a biologia, mas com certeza que existe a ciência cidadã em outras áreas também. Como a minha área é uma área de biologia, foi mais fácil para mim eu achar esses 3 exemplos de ciência cidadã. Guardiões da Chapada é uma plataforma criada por cientistas da UFBA, e o propósito dos Guardiões da Chapada é catalogar a relação que existe entre polinizadores e plantas. Então, as pessoas da região da Chapada Diamantina, ou moradores ou visitantes, que quiserem fotografar essa relação de polinizadores diversos com a respectiva planta, tira uma foto e anexa nessa plataforma. Então, assim, levando em consideração que cerca de 75% da nossa produção agrícola depende de polinização, a gente já pode perceber a importância de se fazer um arquivo como esse. E isso pode ser colaboração de pessoas não cientistas, tá? Mas que vai ajudar muito no processo científico, de algum possível projeto de pesquisa e assim por diante. A plataforma Taxios é uma plataforma do Brasil. Ela contempla o Brasil. Ela não é local, como o da Chapada. Dê um clique, por favor, Eduardo. Dois cliques. Isso. Então, essa tem a ver com a polinização e a plataforma Taxios tem a ver com espécies de uma forma variada, tá? E ela prevê fazer uma catalogação para mostrar a biodiversidade brasileira. Então, você vai lá, se cadastra e você pode encaminhar fotografias de espécies silvestres e lá, lógico, você vai ter que dizer a data, local, e isso vai gerando um banco de dados. Mais um clique, por favor. Pronto. A plataforma Biofaces, ela é uma plataforma brasileira, mas ela começou, inclusive, como observadores de aves. Os observadores de aves, eles tiravam fotos, mandavam para lá. Isso, inicialmente, era para incentivar o turismo local, só que isso se estendeu. Hoje ela recebe fotos de outros países e também faz um registro muito interessante de um catálogo, na verdade, virtual, com imagens, vídeos, desenhos científicos e sons desses animais, certo? Todas essas plataformas oferecem muitas informações interessantes para projetos de pesquisa, ok? Espécies podem ser descobertas e foram descobertas a partir desses dados fornecidos por pessoas não cientistas, tá? Então, esse é um dos focos também do nosso componente. Pode passar, por favor. Bom, um outro foco bem interessante do Iniciação Científica 1 é poder trabalhar gêneros textuais acadêmicos científicos. Não se trabalha todos os gêneros, ou não se trabalha todos os gêneros textuais acadêmicos científicos aqui, alguns são trabalhados no Iniciação Científica 2. Aqui os alunos têm a possibilidade de trabalhar o pôster acadêmico, a resenha crítica, o resumo e o relatório científico. Pode passar.
E para finalizar, pode dar um clique, por favor? Pronto. Duas vertentezinhas aqui bem interessantes, que é o aluno, o estudante, poder seguir os passos da ciência, ou seja, ele poder estudar o trabalho de cientistas, trabalhos relevantes, e entender como é que aquilo foi feito, né? Quais os passos que eles seguiram. E, se possível, a depender da pesquisa, claro, ele poder seguir esses passos, ele poder refazer aquele experimento, tá? Mais um clique. Isso dá oportunidade ao aluno para entender como foi feito aquele processo de investigação, como foi feito aquele trabalho, e pensar no trabalho dele, e pensar na produção científica do próprio estudante. E que essa produção científica possa ser apresentada em feiras, mostras, exposições, clubes de ciência. Lembrando que isso pode acontecer localmente, pode acontecer dentro da escola, pode acontecer dentro do bairro, pode acontecer numa interação entre escolas próximas, e, mais do que nunca, né, pode acontecer na FECIBA, que tem uma visibilidade muito grande, que comporta todo o estado, e que é bem interessante. De lá sempre saem trabalhos muito legais. E minha apresentação finaliza por aqui. Professor Eric, quer falar alguma coisa ainda ou posso tocar o barco? Pode sim, por favor, Vânia. Sandra deu uma boa ilustrada com esse organograma. Obrigado. Bom, obrigado. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Sandra, né? Professora Sandra, e ao professor Eric, né? De clique em clique, Sandra foi apresentando aí o componente, deu para a gente visualizar bastante aqui, né? Um componente que aproxima os estudantes da ciência enquanto método e que diz que é possível, sim, ser cientista aos 15, aos 16, ser um cientista no ensino médio. E aí a gente passa agora para o nosso último componente, né? Que é o componente História e Cultura Indígena, Africana e Ameríndia. E para apresentá-lo, eu vou convidar aqui o professor Leonardo de Caraí, não errei agora, tá, Léo? Para apresentar o nosso componente. E agora é com você, Léo. Pronto. Me ouvem bem? Super bem. Pronto, é isso. Como a Vânia falou, eu sou o Leonardo de Caraí, sou professor da rede e sou um dos redatores, né, dessa equipe que vem redigindo esse currículo, né? Já são praticamente 2 anos aí nesse processo. Então, dizer que é um prazer enorme estar aqui, né? A gente abrindo aí essa consulta pública, né? Desde ontem. E aí, vamos lá. Fiquei com a incumbência, né? De a gente tratar desse componente, ou dessa disciplina chamada História e Cultura Indígena, Africana e Afro-Brasileira. Primeiro, dizer assim que sempre foi uma preocupação e orientação da Secretaria para a equipe de redatores de que a questão racial ela tivesse presente no currículo Bahia de forma visceral, né, de forma contundente, de que ela perpassasse todos os momentos do currículo, né? Obviamente, a gente está tratando do currículo da Bahia, né? O estado que tem a maioria de população negra, né? E também por um determinado posicionamento mesmo até do ponto de vista político, né, de combate ao racismo, da necessidade do combate ao racismo, tá? Então, tem um slide, né? O que nos move, né? Então, primeiro, essa consciência de que se existem hoje políticas públicas que tratam e debatem a questão racial, né, que procuram, de algum modo, promover um processo, iniciar um processo de reparação, né, a essa dívida histórica com os povos indígenas, africanos e afrodescendentes no Brasil, isso é fruto de um processo de luta e resistência secular que vem muito lá de trás, né? Então, a gente, de alguma forma, a gente herda isso aí, né? Ao estar escrevendo, a gente tem essa consciência, né? Desde processos mais seculares às organizações do movimento negro indígena mais atual, né? Do Brasil contemporâneo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que nos move. O segundo ponto é uma questão de legislação mesmo. A Lei 11.645 de 2008, né, mas que ela já vem numa sequência de legislações nesse sentido, elas colocam que o currículo eles precisam contemplar os aspectos de cultura indígena, africana e afro-brasileira, né? Então a SEC resolveu
fazer uma demarcação, né? De a gente ter mesmo uma disciplina que trate, que fique demarcado. Isso não significa que a gente vai tratar da questão racial somente nessa disciplina, somente nessa matéria, né? A ideia da SEC, e aí a ideia desse processo da equipe de construção do currículo, é trazer todo o debate da questão racial, né? Nessa perspectiva de combate ao racismo, por todo o currículo. E eu imagino que a consulta pública também seja esse momento muito importante, porque a gente vai receber uma série de devolutivas, e aí quem está escutando agora é importante, né? Nesse processo de análise, a gente acredita que vai receber uma série de devolutivas para que a gente consiga qualificar ainda mais esse nosso objetivo, que é racializar esse currículo, trazer esse elemento, né? E o outro elemento, eu já falei, né, é o combate ao racismo na atualidade, né? Tá cada vez mais forte, né? Ainda mais com movimentos internacionais. Então, a gente está numa conjuntura que se reabriu, né, a uma conscientização mais geral da importância de se combater o racismo na sociedade, e a gente não ia ficar de fora, né? Então, esses elementos foi o que nos moveu para construir a disciplina. Pode passar, por favor, Vânia. Bom, quais são as referências, então, para a gente construir essa disciplina? Do ponto de vista teórico, seria, primeiro, a gente destaca os estudos decoloniais, que vem trazendo a discussão de que o colonialismo, né, esse processo de colonização europeia pelo mundo, no mundo moderno, ele não se dá só no aspecto político e social ou econômico, né? Ele também se dá no plano cultural e das mentalidades, né? Então, a gente, né, a nossa sociedade brasileira colonizada, ela ainda carrega muito dessa cultura e dessa mentalidade do colonizador, e de que é preciso romper com isso, ter uma perspectiva crítica em relação a isso, tá? E de enxergar que o racismo não é só um processo de inferiorização de determinados sujeitos, mas também de invisibilização dessa produção cultural, dessa produção artística, dessa produção filosófica e científica dos povos indígenas, dos povos africanos e afrodescendentes, né? Eu só vou pedir licença rapidinho aqui para você falar um pouquinho mais alto. As pessoas estão pedindo no chat aqui para baixo o seu som. Tá melhor? Existe uma espécie de apagamento das contribuições das civilizações africanas, dos povos afrodescendentes, dos povos da diáspora, né, que ocuparam que ocupou todas as Américas, né, dos povos africanos e seus descendentes, e dos povos indígenas também. Então, esses estudos decoloniais vêm trazendo isso, a necessidade de se tratar, de se trazer, de vir à tona isso, porque também tem uma relação com a constituição da própria subjetividade de alguns dos sujeitos, e nesse caso, quando a gente está tratando do ensino médio, dessas juventudes de maioria negra, de maioria mestiça, com descendência negra e indígena muito forte por toda essa Bahia, né? A gente precisa conhecer essa contribuição dos ancestrais, né? E com muita atenção também nas abordagens pedagógicas, né? Durante muito tempo se trouxe uma abordagem sobre o papel das populações indígenas e das populações mesmo africanas, trazendo muitos elementos assim da escravização, da violência, né? É importante a gente entender os mecanismos do sistema escravista e sua violência, mas a gente não pode resumir a história dos povos africanos, afrodescendentes e mesmo indígena à escravidão. A história dos povos africanos e afrodescendentes não começam e não terminam, muito pelo contrário. E não foram os únicos povos também escravizados na história da humanidade, né? Então, também existe uma discussão aí do ponto de vista pedagógico de como abordar, né? Outro elemento é o conceito de racismo estrutural, que ele já vem, né, já é algo abordado aí por teóricos aqui no Brasil e em outros lugares, mas tem sido sintetizado atualmente pelo professor Silvio Almeida, que é a ideia de que o racismo ele não pode ser entendido apenas como um elemento, um aspecto da sociedade,
mas algo que estrutura todos os âmbitos da sociedade, seja o âmbito econômico, o âmbito político, o âmbito social. Quando você discute uma questão agrária, questão urbana, as grandes questões sociais no Brasil, nas Américas e mesmo em alguns outros lugares do mundo, é preciso pensar esse racismo como estruturador de relações hierárquicas de poder, tá? E, por último, assim, também vem como referência nossa a ideia desses povos como sujeitos. Aí a gente bebe muito da história social, de compreender os oprimidos, de compreender os de baixo, os explorados como sujeitos da história. Mesmo muitas vezes não tendo sido os vencedores ou não tendo obtido êxito nas suas insurreições ou revoltas, mas sempre compreendê-los como sujeitos que estão ali planejando, arquitetando aquilo que é melhor de acordo com seus próprios interesses. Então é preciso ter esse olhar. Pode ir. E aí o último elemento que eu trago é a discussão da ementa propriamente dita, né? Os objetos de conhecimento, os conteúdos que a gente traz, né? Então a gente começa com a discussão de cultura, cosmovisão, filosofia e ciência dos povos indígenas e africanos, né? A gente acha fundamental trazer esse conhecimento, né, para que a meninada, para que a juventude do nosso estado tenha essa visão, né? As estratégias de resistência ao colonialismo e à escravidão. Então a gente pensa na ideia também que o professor historiador João Reis coloca, né, da negociação e do conflito o tempo todo, né? Então, mesmo quando estava negociando, era uma estratégia de resistência, né? Dessas populações. E também trazemos a discussão das populações indígenas e negras nos projetos de nação após a independência do Brasil. Qual era o lugar dos povos indígenas nesse novo projeto de país após a independência? Qual era o lugar da população negra nesse projeto de país pós-independência? É uma discussão que dá muito pano para manga, né? E a situação dessas populações no Brasil republicano. O que acontece com essas populações após a abolição? Que tipo de condição social eles estão submetidas, né? A população negra, egressa da escravidão, população indígena, na luta permanente pela terra, que condições essa população está submetida? E aí, com muita atenção aos processos de organização social e política, né? Então, a gente aborda a Frente Negra, a gente aborda o Teatro Negro de Abdias do Nascimento, a gente aborda a luta, tanto quilombola quanto indígena, pela legalização de suas terras, demarcação de suas terras, com a Constituição de 88, a gente aborda a Marcha de Zumbi, de 1996, a luta por políticas afirmativas, enfim, até chegar nos dias atuais. Então, a ideia desse componente é esse, né? É demarcar a importância, né, da questão racial, a importância cultural, a importância dessa resistência, dessa luta dos povos indígenas, africanos e afrodescendentes no nosso país e no nosso estado, na Bahia. A gente acredita aí que vai estar dando uma contribuição bacana, né, para essa juventude. E aí, em termos da construção também, é importante até dizer, né, que a gente elaborou essa disciplina, né, foram os redatores, em diálogo também com os redatores da modalidade da educação quilombola, que deram uma contribuição bacana para a gente, né, que é também uma coisa interessante desse RB, é a construção aí dos itinerários das modalidades. Então, o pessoal deu uma contribuição bem bacana, a gente conseguiu fazer esse diálogo com os educadores quilombolas, que de alguma forma conseguiram pautar também essa construção. É isso. Obrigada, professor Leonardo, né? Professor redator da área de ciências humanas. Obrigada por apresentar para a gente aqui um componente tão importante, né? Que busca
reparar em um documento referencial uma dívida histórica, né, para com as populações indígenas, africanas, ameríndias, né, e que atende a legislações que já estão aí há algum tempo, mas que a gente precisa deixar isso de uma forma mais concreta, mais real nos nossos currículos. E agradeço a Léo e agradeço a todos os participantes, né, que apresentaram aqui os nossos painéis, os coordenadores de área e os redatores.